Estamos aqui chegando ao vivo para mais uma live aqui na TV Prof. Kardec. A TV Prof. Kardec é um canal de espiritualidade livre, é um canal que se volta para uma perspectiva universalista. Aqui nós conversamos com livres pensadores, trazemos pessoas das mais variadas correntes, das mais variadas tribos, pensadores que trazem seu pensamento livre, sua forma de pensar, suas vivências, trazem seus relatos. Aqui, portanto, voltar a viver o espiritualidade livre. Você está... O azul? E seja muito bem-vindo também, se você está chegando agora. Boa noite a todos, boa noite para quem está chegando. E vá deixando seu like, por favor, e inscreva-se no canal, por gentileza. Se você estiver assistindo no ao vivo no gravado, comece deixando seu like e inscrevendo-se no canal. Está na bolsa lá no carro. Já temos um tema bastante interessante para a nossa reflexão. Vamos ouvi-la, vamos prestar bem atenção no que ela tem a nos ensinar, a trazer essa noite para a gente, que é um tema bem pertinente. Espiritualidade depressiva. Né? Vamos entender bem o que é isso, como funciona, de que maneira isso acontece com todos nós, e ela vai explicar o porquê disso e como nós devemos lidar com isso, como nós devemos buscar alternativas diante disso, né? Então, muito bem-vindo todo mundo que for chegando, pode participar, deixar comentários, deixar perguntas, vamos deixar perguntas aqui para ela, vamos deixar comentários. Boa noite, diretamente dos Estados Unidos, minha amiga querida Cláudia Domingues, boa noite! Boa noite, professor Kardec e toda a sua audiência linda, maravilhosa. Boa noite, Brasil. Boa tarde, Utah. Aqui são 5 da tarde. 5 da tarde, direto dos Estados Unidos, a nossa querida Cláudia Domingues. Boa noite, Cláudia, o seu boa noite inicial. E já começa a falar sobre esse tema, então, para a gente aqui refletir e entender o que vem a ser uma espiritualidade depressiva, Cláudia Domingues. Fale aí para a gente. Pois é, professor. A cada dia estamos expandindo a nossa consciência, você querendo ou não, o Sol está ativando o nosso DNA, as informações da psicosfera, né, do planeta, a ressonância Schumann também acaba influenciando em todos nós, conscientemente ou inconscientemente. Sentimos várias mudanças no nosso humor, sentimos mudanças no nosso ciclo social, nas nossas redes de contatos, na nossa rede familiar, na nossa rede laboral também. Então, tudo está mudando, está se tornando diferente e as nossas emoções acabam sentindo muito e aflorando todos os dias no nosso dia a dia. Alguns percebem, outros não percebem. E para aqueles que estão buscando ativar a sua luz interior, ativar a sua verdade, a sua presença, está sentindo muita diferença, porque as pessoas que você costumava ter contato, elas estão se afastando naturalmente. E isso é normal, faz parte do nosso despertar, do nosso crescimento. Então, abra o seu coração e sinta que você não está só. Venha com a gente que você será muito bem atendida e orientado para ativar a sua verdade interior. Não vou dizer aqui nada que seja para impor
a minha verdade e nem a do professor a de vocês. Apenas que vocês saibam que é natural, é normal o velho ir e o novo entrar. Esse novo que entra, a mudança é feita de dentro para fora. E você passa a perceber as diferenças do que você fazia no dia a dia, que hoje você identifica como tóxico, que não mais faz parte da sua vida. E por você não se alimentar desta toxicidade, começar a se alimentar de positividade, de mudança de paradigmas, de observação das coisas, do que falam para você, do que você sente. Você percebe que o que você conversa entre sociedade, né, entre os amigos, no social, ou no meio familiar, ou laboral, no trabalho, a linguagem está totalmente diferente, porque a toxicidade que eles trazem, né, do mundo, você já visualiza de que aquilo não mais faz parte da sua vida. E aí você começa a se sentir estranha, começa a se sentir diferente. E é onde bate uma frustração, uma tristeza, porque você sabe que aquelas coisas não fazem bem para o seu campo áurico, para o seu corpo sutil, seu corpo energético, espiritual, e que você não mais quer. Porém, é o que aquelas pessoas vivenciam e você vivencia diferente. E o que você fala, comenta, a sua ideia, o seu ponto de vista passa a conflitar com o ponto de vista das pessoas que ainda não despertaram. Mas, inconscientemente, elas estão sendo despertas através das energias do planeta, né, das irradiações solares, e elas sentem dentro do coração delas que ali há uma mensagem que vai fazer ela parar para pensar sobre aquela nova informação que você trouxe para aquelas pessoas. Não vamos impor a nossa verdade, o nosso despertar, porque o despertar ele é individual. O meu despertar é diferente do despertar do professor, do despertar de todos esses que estão aqui nos assistindo, porque cada um tem uma jornada e essa jornada ela é individual. Eu vou dar um exemplo meu que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Quando eu comecei a buscar conhecimento, estudar mais sobre a espiritualidade, sobre quem eu sou, sobre os meus corpos energéticos sutis, sobre o campo áurico, quando eu estava me tornando terapeuta, isso há 7 anos atrás, quando eu estava estudando. E o que acontece? Eu passei a perceber o que as pessoas falam, vivenciam, e aquilo é aplicado na vida delas e estava sendo aplicado na minha vida também, porque você atrai aquilo que você vivencia, que você experiencia, que você assiste, que você sente, que você vê e que você fala. E passei a perceber que o que aquelas pessoas falavam, que eu também falava no conversar. Vamos dar um exemplo. Você viu a notícia tal, o que aconteceu em tal lugar? Nossa, aquilo foi muito triste, foi né, devastador, blá, 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 de dar medo, né, e tudo. Ou seja, tudo que dava em noticiários é o que você trazia para a roda de conversa, né, das amizades, quando a gente vai fazer um churrasco ou vai no aniversário, né, de alguém. E como que tá sobre a economia, né, do mundo, do país? Nossa, estou desempregada. Não, eu estou empregado, mas
não está dando para pagar minhas contas. Aí o outro fala, não, eu abri um negócio e acabei falindo, está tudo ruim para... Ah, é mesmo, está ruim para todo mundo. Por quê? Todo mundo se encontraram para ter um assunto em comum, para falar das mesmas coisas, só em casas diferentes, em pessoas diferentes. Porque o conteúdo que essas pessoas consomem era o mesmo. E esse conteúdo externo, né, que a matriz nos apresenta no nosso dia a dia, através de propaganda, de noticiários, de outdoors, até através das cores, através de arquétipos, que conversa com o nosso subconsciente, que já captou muitos antes de você pensar aqui, raciocinar no seu consciente, porque o seu subconsciente é o que comanda tudo na sua vida. E eu, sabendo disso, eu passei a perceber que pessoas tóxicas falam de negatividades como noticiários, doenças, medo, escassez, falta de dinheiro, falta de oportunidade, é que eu já fiz muito e eu não estou vendo resultado, é que fulano é assim, assim, assado, e conseguiu, tem menos competência do que... Aí você já começa a julgar fulano, né? Aí começa a comparar com cicrano, e isso é um assunto que normalmente é conversado, se tornou o quê? Tóxico. Tóxico, negativo, que te gerou mais medo, te gerou insatisfação, tristeza, decepção, e aquilo te faz pensar, às vezes, tá? Nem sempre as pessoas param para pensar. O normal é não parar para pensar. Por quê? Eles estão dentro de uma ilusão, que como eu estava, né? E vai rodando aquele programa que hipnotizaram a humanidade, que é o certo. Ou seja, não tem o certo ou errado. O que tem é você com você e a sua matriz divina. É você se conectar com a sua espiritualidade, com o seu corpo sutil, seu corpo energético, ouvir a sua alma, o seu espírito. Estamos sempre buscando a ouvir o Espírito Santo, a ouvir o que aquele líder tem para nos dizer, para acalmar, nos acalentar de problemas de que nós mesmos construímos. Só que do mesmo jeito que construímos, nós destruímos. Então, aprenda a destruir estas negatividades dentro de você. Vai, sim, pessoas que você costumava ter aquele convívio social se afastarem automaticamente, porque o assunto que você tem para conversar é sobre a descoberta dentro de você, sobre o seu potencial, sobre o que você descobriu mais sobre a vida, o universo, sobre galáxias, mundos e multiversos, entre outras dimensões e muito mais. Não ficar apenas com conhecimento terreno que impuseram para nós praticarmos como politicamente correto. Como você mudou, as suas palavras e pensamentos, sentimentos e emoções mudam também. Nisso que eles mudam, o que você tem para trazer é o conhecimento que você acabou de adquirir. Como eles não têm esse conhecimento, alguns vão ficar interessados em ouvir o que você tem para dizer. Quando você vem dizer com amor, respeito, sutilidade, carinho,
se colocando no lugar do outro, porque você já esteve naquele lugar também. Então, quando você se coloca no lugar dele também, você não vai impor, e sim brilhar. Brilhar e colocar o teu conhecimento com amor, carinho, respeito, disponibilizando para ele decidir querer conhecer ou não. E está tudo bem se ele não quiser aprender ou obter, buscar por esse conhecimento também. Porque fazemos escolhas o tempo inteiro, conscientes e inconscientes, através das nossas ações. E isso é o nosso normal, é o nosso natural. O que não é natural é você impor, é você julgar, é você falar de outras pessoas e situações que vão fazer com que a sua energia baixe, fazendo com que você entre naquela psicosfera negativa que vai fazer todo mundo vibrar baixo. E é onde as energias densas entram ali e faz um banquete espiritual sem ninguém ver e perceber. Porém, tem pessoas que são mais sensíveis e ela sente, ela capta, porque a energia ela não mente. Então, quando essa pessoa tem esta sensibilidade, ela acaba notando que, vamos trocar de assunto. Ela nem fala que vai trocar de assunto, ela já coloca um assunto ali trocando para quebrar aquele padrão de negatividade, que é o que hoje eu faço. Eu sei que aquela pessoa não está tendo conhecimento do que ela está dizendo, então eu coloco um outro tema de assunto e troco o assunto para que fique tudo mais leve possível, entende? Só que algumas pessoas, elas ainda não estão nesse nível. E aí o que acontece? Ela passa a se sentir só. Ela passa a sentir tristeza, não pertencimento àquele grupo, não merecimento de estar no novo grupo, onde as pessoas estão buscando por conhecimento, expansão, alegria, iluminação, verdade, integridade, viver o hoje, no momento presença, e não ficar vivenciando aquele passado ou lá no futuro, porque vai gerar ansiedade e o passado, a depressão. Então, essa pessoa passa a se sentir só e ela, ao se sentir só, ela gera ali uma depressão. E, em muitos casos, elas voltam a ter aquele convívio tóxico para ela não se sentir só, porque é da natureza do ser humano viver em bando, viver em comunidade. Mas tem pessoas que se isolam. Ali ninguém ali tá para falar as coisas que eu gosto, né? Não tem aquele conhecimento que eu tenho. E aí o que acontece? Eu falo uma coisa, aí vem com piadinha, aí começa a falar, fulano, você tá tão diferente, você tá assim, assim, assado, né? E tal, tô te estranhando, né? E aí começa a gerar bullying, também tem isso. E tem também aqueles espiritualistas que geram o medo, né? Colocam o medo para todo mundo, espalhando como que aquilo fosse realmente acontecer, né? Os videntes do Apocalipse que fica falando coisas que não têm fundamento e acaba gerando medo para a população e medo até para aqueles que estão despertando e aqueles que se acha que despertaram e acaba não indo para lugar nenhum e se isola por medo e a coisa mais importante não fazem, que é
a automeditação, o autoconhecimento, buscar essa conexão divina direta com a fonte. Não buscar a fazer um grounding, conectar com a natureza, caminhando descalço na grama, abraçando uma árvore, tomando banho de floresta, tomando banho de cachoeira, de mar, fazendo banhos de ervas, usando as ferramentas do planeta a nosso favor para nos limparmos e nos equilibrarmos espiritualmente, energeticamente, fisicamente com a fonte, se alimentando com alimentos energéticos que ajudam a abrir a descalcificar a sua pineal, a desinflamar o seu corpo físico, a curar os seus corpos sutis, porque primeiro a gente cura os nossos corpos sutis para que o corpo físico receba esta cura, receba essa modificação, esses novos códigos entrando e fazendo a transmutação e a transformação da sua vida. Isso. Muito bem. Se estiver chegando, viu? Por favor, vá deixando o seu like, pode deixar sua pergunta também aqui para a nossa Cláudia Domingues. Um abraço a quem está chegando, a quem está participando, a quem já deixou seu like. Por favor, também a minha convidada a se inscrever no canal, meu convidado a se inscrever no canal aí para dar uma força para a gente, tá bom? Um abraço, o Guto está aí, deixou boa noite. Boa noite, Guto. Flaiane também está aqui, o pessoal está participando. Podem deixar comentários e perguntas aqui para a nossa Cláudia Domingues, tá certo? Para ver aqui. Podem ficar à vontade deixando comentários e perguntas aqui também sobre o tema. Geralmente, o pessoal fica muito assim envolvido por uma negatividade, por pensamentos negativos, pessimistas, não é? E diante das dificuldades de vida, o esmorecimento, muitas vezes, que é natural, e isso é exacerbado, né? Então, todo lugar que chega, está todo mundo reclamando, todo mundo quer reclamar, todo mundo passa a ter o prazer de reclamar por tudo, né? Por todas as coisas. Todo dia tem que reclamar de alguma coisa, se não reclamar, não está vivendo, né? Então, isso vai gerando esse ciclo de energias, né? Como você estava citando aí, às vezes o almoço de família, né? O almoço entre amigos, fica todo contaminado energeticamente, né? Exatamente. Em março, eu criei o Programa de Incentivo à Vida Saudável, o Método PIVES. O Método PIVES, ele começa a tratar lá no subconsciente, terapeuticamente, primeiro, para que você reconheça os seus corpos energéticos, para que você lembre de quem você é, de sua missão. Lembre-se do poder interior que você tem dentro de você, unindo com a energia dos alimentos. A energia dos alimentos faz com que o nosso corpo físico seja desinflamado, desintoxicado. Ao desintoxicar, desinflamar o corpo e na mudança desta alimentação com uma reeducação alimentar, o meu corpo foi tomando muito mais movimento, se colocando em ação da vida. E as dores crônicas, elas desapareceram. E, em consequência disso, o emagrecimento ele se torna notório, automático, porque você está fazendo um outro movimento. Começamos num movimento espiritual, mental, intelectual, para vir para o físico as consequências. Então, não ficamos apenas
nos espiritualizando e esquecendo do nosso carro, que é isso aqui. É o nosso corpo físico. Sem ele saudável, não podemos estar dentro dele, deixar votar. E aí a gente é chamado mais rápido, né, para ir para o outro lado. Porque o nosso templo, a gente não está cuidando dele, do templo físico, a faxina, o carro, para poder te levar a vários lugares que você leve a mensagem. Porque nós recebemos mensagens para serem transmitidas para o mundo, não só para o mundo digital, mas para o nosso mundo físico também. E ao viver aqui no nosso mundo físico, com alegria, amor, disposição e saúde, não só mental e emocional. A saúde física, ela é fundamental, porque sem saúde física, não damos continuidade no nosso trabalho online para levar a todas as nações a nossa voz. Hoje, o YouTube, ele tem uma tecnologia que você pode mudar ali o idioma da pessoa que está falando. Ou seja, você pode falar com todo mundo, em todas as línguas. É só apenas configurar que ele muda. Às vezes, aqui eu abro um podcast e está falando em outra língua. E eu reconheci que não é a voz da pessoa que eu conheço, né, do podcast. E aí que eu fui perceber. Nossa, olha como é que está a tecnologia. A nosso favor também. Por mais que tem coisas contras, mas tem muitas a favor. É apenas não replicar o que não é a favor, não é verdade? E não assistir o que não é bom. Então, esta ferramenta, ela é maravilhosa e vai levar para todas as nações o que temos que divulgar, que é saúde, amor, alegria, elevação da autoestima, relacionamentos saudáveis. Como que estão os relacionamentos? Como que está você com você mesmo? As pessoas estão se auto-sabotando. Elas não estão se dando prioridade. Estão dando prioridade para outras coisas. Ah, é o meu trabalho, é o meu canal, é o meu marido, é meus filhos, é meu amigo, é minha mãe, é o meu pai. E é assim mesmo. Ai, desculpa, bati no microfone. E é assim mesmo. Não está dando. A importância maior da sua vida é você. Você é a luz da sua vida. Você é o amor da sua vida primeiro. Se você não se priorizar, você também não está se iluminando. Você não está evoluindo. Você está nadando, nadando, nadando e morrendo na praia. Porque você não. Aqui a gente já tem um limite de anos para viver na Terra. E se a gente procurar nos alimentarmos melhor, o que vai acontecer? Vai prolongar a nossa vida aqui na Terra. E se nos alimentarmos espiritualmente, energeticamente também melhor, iremos mais ainda receber ferramentas de cura, de autocura para nós também aqui no nosso processo da nossa jornada. Não estamos sozinhos. Não pense que estamos largados. Não estamos. Não seguimos modelos, modas, influência. Porque você tem a sua própria luz, você tem a sua própria história, a sua própria jornada, que é você que tem que desenvolver ela.
não é estar dentro do fluxo que todo mundo está apresentando como normal, que você vai ter que levar isso. Eu não sigo moda, eu não sigo influenciadores, eu não sigo o que apresentam no mundo, porque eu construo o meu mundo. Não é porque meu vizinho, ou meu pai, a minha mãe, ou minha irmã, meu irmão usam branco que eu vou ter que usar branco. Não é porque está na moda cor tal e que eu vou ter que estar também levando aquela cor tal para a minha vida, usando. Não! Não é marca que faz a minha vida se tornar cada vez mais leve e feliz. Não é. Entende? Porque eu entendi a minha jornada. E cada dia é uma história diferente. A cada dia eu aprendo cada vez mais com a minha espiritualidade. Tem dias que acontece da gente ficar frustrado, triste, choroso. Mas a primeira coisa que eu pergunto quando isso acontece comigo, o que eu tenho que aprender aqui nesta situação? Porque tudo tem um aprendizado. O que eu faria para que esta situação me trouxesse, o que eu devo fazer para que essa situação me traga conhecimento e mudança e transformação? Porque o natural é você ser feliz, saudável, próspero, abundante. Este é o nosso natural. Este é o nosso normal. Viver em alegria, com amor, por si mesmo primeiro, para transbordar para o mundo aqueles que estiverem em sua volta. Esta sua luz, essa sua energia. Porque quando você sabe quem você é, não importa qual a moda que o mundo vai colocar, qual é a nova trend que o mundo vai impor, que você não vai seguir a boiada, por você saber que você é a luz e amor da sua vida. E que você, estando bem consigo mesmo e com a fonte, estando em equilíbrio, amor e alegria, entendendo o seu processo, às vezes buscando ajuda para entender o seu processo e depois você seguir independente. Independente, não dependente. Há uma grande diferença. Quando você se torna ou estar dependente de influência de moda, de um relacionamento, de amor de alguém, de migalhas de alguém te dar atenção, você não está vivendo, você está sobrevivendo. Aqui o pessoal está participando, vamos lá. A Marinalva, que está aqui com a gente, ela diz: olá, meus amores. Oi, amiga! Boa noite, Príncipe e Boa Cláudio. noite. Ela comenta que elas não sabem o que é necessário fazer e quando elas percebem algo diferente, elas ignoram. Muitos estão atrasando o processo. A Marinalva comenta. Muitos já estão conscientemente na 5D. O projeto da Terra já começou. Exatamente, Cláudio. Então, ela está aqui falando com a gente. Exatamente. Ô, Flaiana, eu não sigo moda, querida. Eu sou eu mesma, Cláudia Domingues, tá bom? Mas obrigada pela sua dica. Está falando justamente aí da questão de não estar na manada, né, Cláudio? Não tô. Não seguir
a boiada, não seguir tudo. É importante, cada um de nós tem o nosso próprio processo, né? Tem o nosso próprio ritmo, temos as nossas próprias cores, as nossas próprias, nosso próprio modo de viver, né? E cada E as cores curam. As cores curam. A cromoterapia, ela é uma benção na minha vida. As cores curam. Então, quando vocês entenderem que a cura em tudo, vocês vão parar de dar pitaco, né, na vida de outras pessoas que nem pediram a sua opinião, né? E as cores tem até os dias mais interessantes para usar cada cores, né? Também tem todo um processo. Sim, da fraternidade branca. Todo um processo, todo um estudo para você estudar. Na segunda-feira tem a terça, tem a quarta, qual é o dia que é mais interessante, por quê? Aí você pode ter vários momentos aí espirituais, você pode se voltar para várias questões, né? Questões dos orixás, você pode se olhar, você pode se voltar para várias formas de você entender o porquê daquelas cores naquele dia, exatamente daquela roupa, daquelas coisas. Tudo também de um processo de que a pessoa que está se espiritualizando, ela tem os seus movimentos friamente calculados, né? Ali ela está sabendo o que está fazendo e, consequentemente, tem suas defesas energéticas, tem suas proteções e sabe o que tem que fazer, dá uma orientação. Você vê que a Clau, ela segue criteriosamente todo um processo, eu sei disso. Então, ela segue criteriosamente todo o processo do que fazer e como fazer, né? A Clau tem isso, ela tem essa... E tudo que ela faz, ela tem um porquê, tem um para quê, há uma organização no trabalho da Clau Domingues. Vocês não queiram saber, há uma organização no trabalho dela, na live, qual é o dia da live, o que vai falar, qual é o tema, por que vai falar. Tudo tem um porquê, né, não, Cláudio? Exatamente. Tudo é guiado. Tudo é guiado. Não é apenas experimentado, não. É guiado. E outra, Cláudio Domingues, só eu. Não tem outra. Eu sou, como se diz, excepcional, né? Exótica. Ou seja, você não vai encontrar uma Cláudio Domingues em outras pessoas por aí, porque eu sou única. Vim para a Terra brilhar e vim para a Terra abençoar. Então, eu sou única, sou luz. O negócio é sério, tá vendo? É isso mesmo, concordo plenamente. Olha aí, uhul, tá colocando a Marinalva. É isso mesmo. Porque é isso mesmo. Você vai ver, professor Kardec tem outro por aí? Tem não. Não tem. Tem. A nossa assinatura energética é uma só. Você vai procurar por aí, vai encontrar outras pessoas, mas professor Kardec não. O professor Kardec é aqui, é na TV Prof. Kardec. O sinal, o canal vem crescendo, estamos felizes, vai chegar mais gente ainda, né? Vai chegando mais gente, vai chegando, vai crescendo, e o canal vai evoluindo e vai crescendo, porque a espiritualidade sabe que a gente está fazendo a coisa com certeza, com clareza, com firmeza, tudo no momento certo vai fluindo, vai acontecendo, vai surgindo, né? E o importante é isso, que eles veem também o nosso trabalho, nossa dedicação, nossa força, né? Nossa boa vontade de fazer o nosso trabalho. Então, quando a gente coloca boa vontade e amor, é dentro disso que a Cláudia está falando, sai dessa espiritualidade depressiva, né? E passa a aumentar essa vibração, essa frequência, essa coisa toda, e naturalmente vamos atraindo para nós uma nova perspectiva de vida, né? O quanto é importante a gente sair justamente dessas prisões da moda, da prisão da trend, da prisão da... Exatamente. Todo mundo está fazendo, porque todo mundo disse que tem que ser assim, porque não? Hipnotizados. O livre pensador, né, ele justamente se caracteriza justamente por ser livre, né? Então, o livre pensador e um canal que se volta para uma espiritualidade livre, é isso. Aqui a gente não tem caixa, não tem prisão, não tem que seguir esse ou aquela linha. Aqui a gente faz a coisa com leveza, com serenidade, com tranquilidade.
E gostamos de trazer convidados assim, que tem essa leveza também, essa tranquilidade, né? Que tem essa sintonia, porque no mundo existe a lei de afinidade e sintonia. Então, no mundo existe essa lei. Então, naturalmente, as pessoas se afinizam, né? As pessoas se procuram. Os que têm coisas parecidas, eles se procuram, eles se gostam e eles vão buscar se unir e vão se identificar. Por isso que tem muita gente se identificando com o canal aqui e vem crescendo e vai crescer mais ainda, porque é uma questão natural. Pode até alguém não gostar, mas é um problema de quem não gostar, porque vai crescer. E tá Ainda tudo bem. E tá tudo bem. tudo bem não gostar, entende? Porque cada um tem a sua individualidade, o direito de ir e vir, E tem aquela sabe? pessoa que não vai gostar de ver a evolução do outro, mas também é um problema da pessoa. Jesus Porque, Cristo não agradou a todo mundo. exato. Então, por isso que a gente está aqui dizendo que Cláudio Domingues só tem ela. Não Só tem tem jeito. eu mesmo. É. E tá aí, ó. Exatamente. Tem um porquê, tem um pra quê, tem todo um processo. Eu não quero saber. Tô Eu fazendo o meu, tô fazendo o meu, me é, evoluindo todos os dias, me conhecendo a cada dia, né? Tem amigos também que envia, que envia, como se diz, mensagem também da espiritualidade, como eu também já recebi uma mensagem por uma pessoa que há muito tempo eu não havia dito, não havia tido contato com ela, e uma noite eu recebi a foto dela, a imagem dela, e eu mandei uma mensagem para ela. E aí ela falou: Nossa, fez super sentido, Cláudia, a mensagem que você me mandou. Muito obrigada. O que aconteceu? Eu não sei, também não me vale querer saber. Eu apenas enviei a mensagem. é, Agora, o importante é que a mensagem foi entregue e fez sentido para ela. E foi lindo, maravilhoso, fez com que mais uma não desistisse, né, da jornada. Porque eu sei que as coisas aqui no planeta Terra tá punk. O processo está bruto, está, mas está lapidável. Está lapidável. Então, quando você se vê num processo pesado, desanimador, que te traz tristeza, que te traz assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu já não estou aguentando mais. É porque desalinhou um pouquinho ali, ó, da fonte. Volta para a fonte. O que é voltar para a fonte? É parar, respirar, se conectar com o seu eu divino. Fazer ali uma conexão. Parar, sair do mundo e entrar no mundo interno, energético, de conexão com o seu eu divino, que todas as respostas chegam até você. Hoje mesmo eu recebi de uma amiga querida aí também mais missões, mais informações. Ou seja, eu já estou há 2 semanas recebendo ferramentas para eu poder aplicar em mim primeiro, na minha vida primeiro, nos meus negócios, e para depois aplicar para aqueles que estão abertos para receber. Porque nem todos estão abertos para receber, porque não estão se dando prioridade. Não estão. E está tudo bem, porque o momento dele ou dela talvez não chegou de cuidar do corpo, de cuidar de uma reeducação, fazer uma reeducação alimentar e mudar, fazer uns exercícios de leve impacto, sair da mesmice. Para. Se você está fazendo todos os dias as mesmas coisas, você está se afundando. Você tem que se movimentar, porque movimento é energia. Quando você está fazendo uma caminhada leve no teu ritmo, que com o tempo no dia a dia você vai aumentando, você vai mudando de nível. Assim a sua conexão com o mundo espiritual e multidimensional é a mesma coisa. Mas se você não praticar,
Se você não aplicar, nada vai mudar. E é onde vem as frustrações, desânimo. Eu estou fazendo de tudo que estão me pedindo, mas eu não estou vendo resultados. O resultado, ele vem para quem se movimenta. Ele vem para quem tem ouvidos para ouvir a sua centelha divina. O resultado vem quando você se auto-aplica. Não adianta você querer cuidar do outro se você não está cuidando de você mesmo. Quando você não cuida de você primeiro, as frustrações, tristezas, desânimos vão bater na sua porta. Primeiro sutilmente, depois um pouco mais forte. Depois ela vem arrombando a sua porta. E esse arrombamento é parar num hospital, é ser internado, é fazer algo para poder interromper a sua pequena permanência aqui na Terra. Então, quando você pode fazer isso profilaticamente, se você, agora que está aí me ouvindo, faça uma análise da sua vida agora, atual. Você está satisfeito? Você está feliz? Ou você continua se iludindo, se enganando, apenas trocou ali a mensagem, mas está fazendo a mesma coisa que fazia antes de ter este conhecimento? Então, para pensar e para autoanalisar. Inclua movimento na sua vida. Inclua uma alimentação saudável na sua vida. Porque se você não mudar, você não vai permanecer mais aqui. Mas eu já quero mesmo ir, tá tudo bem. Meu bem, você tem que terminar a sua missão aqui. Então, honre essa oportunidade que você está tendo de estar passando no melhor momento da vida no planeta Terra, que é uma transição planetária. Isso não é para qualquer um. E você está jogando fora. Não estou. Eu estou aqui fazendo minhas coisas, meus atendimentos, meu trabalho, blá, 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 comendo, dormindo. Tu acha que é só isso? Não. Seu corpo precisa se alimentar primeiro. Então, começa hoje a criar um planejamento de mudança. O que eu estou comendo que está me trazendo diabetes, hipertensão, está me trazendo irritação, ansiedade, insônia? Começa a remover esses alimentos para poder remover esse tipo de situação na sua vida. Começa por ali, pelo básico. E fazer uma caminhadinha, nem que seja na esquina. Vai na esquina e volta. Eu acho que eu consegui fazer. Vou fazer mais um pouquinho. Vai de novo lá na esquina e volta. Nossa, não estou me sentindo tão cansado. Vai lá de novo na esquina e volta. E assim vai. Hoje, eu estou indo lá na esquina e voltando. Olha, quantas vezes? Mais 5. Amanhã, eu vou testar ir lá na segunda esquina. Vou lá e volto. Nossa, estou conseguindo ir. Quantas vezes? Agora já estou 5 vezes. Tá bom, o próximo processo. Vai lá na terceira esquina da sua casa. Vai e volta. E assim vai. Quando vê, você já está fazendo uma maratona. Leve. Foi leve, não foi pesado. Porque você foi no seu ritmo. E você vai passar a baixar de peso. Porque o seu biotipo natural é o que deve prevalecer muito mais do que o anormal que estamos vivendo. E como a gente não baixou o hospital, a gente vai o quê? Empurrando com a barriga. Né? A gente não vai dando tanta importância. Porque era o que eu fazia. Eu não dava tanta importância, porque eu estava dando outras importâncias, até que chegou o momento, olha só,
teus joelhos começaram a gritar, meus joelhos começaram a gritar numa festa. Ao subir a escada, ele já deu sinal, e um pouco que eu fiquei em pé, cantando no karaokê, e eu, nossa, como tá doendo demais. Meu corpo gritou de novo comigo. Olha só, Cláudia, ou você muda, ou você vai parar no hospital novamente. Vai esperar isso acontecer? Porque só assim para você parar e olhar para mim e cuidar de mim. Ou seja, cara, eu tenho que cuidar do meu corpo físico. Eu estou cuidando tanto do corpo emocional, espiritual, duplo etérico, mental inferior, superior e o físico. Tem que cuidar dele também. Eu sei que se eu cuidar dos sutis, eu vou receber no físico? Sim, beleza. Mas se você colocar o seu corpo em movimento, vai ser muito mais potente essa cura. Então, se coloque em movimento, porque o movimento, a ação, o exercício de leve impacto traz para você prosperidade, alegria, bom humor, criatividade. O seu chakra básico está sendo movimentado. O umbilical, ele começa a mover também. E nisso ele vai subindo, igual uma Kundalini. E aí o seu plexo solar ele começa a mover, o cardíaco, o laríngeo, frontal e o coronário, o átman, o búdico, e assim vai. Isto é conexão divina. É essa conexão divina que tem que estar em conjunto para que você sinta amor, alegria, criatividade, alegria de viver, felicidade e vai atrair relacionamentos saudáveis. Porque nós nascemos para sermos felizes, para termos um parceiro, uma parceira em equilíbrio, aquele relacionamento, onde um cuida do outro, onde um admira o outro e passam a trabalhar juntos. E quando você sente essa alegria juntos, essa criatividade, essa mudança de paradigmas, com quebras e com reeducação alimentar, além da espiritual, que já foi primeiro, porque para mudar no corpo, você tem que mudar ali na sua mente primeiro, porque é ela que vai te mostrar o propósito. Qual foi o propósito que te fez mover? O meu propósito que me fez mover é prolongar os meus dias na Terra, prolongar para que eu possa levar a minha missão de alma, a minha jornada, o máximo possível de anos pela frente da minha vida. Mas se eu não cuidar do meu carro, do meu avatar, eu vou sucumbir. Não vou continuar aqui na Terra por muitos anos. Viu a diferença? A diferença é essa. E quando você se está em movimento, você não fica depressiva. Porque você está tomando a energia do sol, está respirando o ar diferente, está indo para lugares onde tem a floresta, cachoeira, mar, onde tem um parque, vendo pessoas, animais, pessoas vivendo, e você estando ali no momento presença. Esse sentir momento de presença é sentir a presença de Deus dentro de você e na sua vida. Muito bem, tá aí. E aqui está o Anderson. Boa noite, amigos. Boa noite aí para o Anderson, que está aqui também. Quem tiver alguma pergunta, vai deixando aí. Aí para a nossa querida Cláudia Domingues, vai deixando aqui uma pergunta. Vocês aí que estiverem participando da live, por favor, não esqueçam de deixar o like, tá bom? E não esqueçam também de se inscrever aqui no canal da TV Prof. Kardec também. Então, por favor, peço a inscrição de vocês e o like. Também compartilha, vai compartilhando aí nos grupos de WhatsApp, aí vocês que seguem a Cláudia, vai compartilhando aí, divulgando a mensagem dela essa noite aqui.
é compartilhar. Você que gosta do trabalho da Clau, vai compartilhando, vai levando para mais gente também esse trabalho e a palavra dela aqui hoje à noite, tá bom? Bem, é isso aí. Ô, Clau, e aí você estava falando que é um momento que muita gente, amizades se afastam, né? Pessoas se afastam de nós, e às vezes as pessoas me perguntam também, procuram saber por que tanta gente que a gente tinha amizade, tinha um contato assim bem próximo e as pessoas se afastam meio que do nada, entre aspas, da gente, assim, se afastam como se eu tivesse havido até um problema e não houve problema, não houve discussão, não houve problema, mas as pessoas se afastam. Você tocou nesse ponto, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque isso vem acontecendo, né, nesse processo todos que nós estamos passando na Terra, e muita gente tem sentido isso, o afastamento de algumas pessoas com quem a gente tinha uma proximidade, e a gente às vezes se pergunta até por quê, o que foi que aconteceu, fica sem entender bem, mas tem um porquê. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Aqui também está o José Rogério dizendo uma boa noite. Ô, Marinalva, pode deixar, vou dar um recado sim. Boa noite, Anderson José, gratidão. Bem, não é só pessoas que se afastam, até relacionamentos, né? Casais se separam, né? Filhos acaba dando as costas para os pais, achando que os pais estão loucos, né? Não, você não sabe de nada. Ou vai haver até conflitos, né? De discussões sobre visões, porque cada um quer impor a sua verdade. Lembra que eu falei lá atrás? Não imponha a sua verdade. Quando estamos num processo espiritual, elevando a energia do amor, da alegria, da gratidão, da abundância, prosperidade, o que acontece? Esta vibração, ela eleva a sua frequência, porque você ali está movimentando energias através do seu pensamento, sentimentos e emoções, que é a combustão que vai fazer o colapso de onda, né? Da função de onda, né? O que vai ocorrer? Porque o sentimento que eu coloquei ali, de amor, alegria, expansão, felicidade, independente da situação que eu esteja no momento. Tem pessoas que são prósperas não tendo emprego, mas não falta nada para ela. Sempre algo chega ali. Eu lembrei de você, alguém traz ali um alimento, ou ajuda a pagar alguma coisa, alguma conta, ou dá um presente em dinheiro. Assim que não falta nada, porque essa pessoa está vibrando na alegria, na prosperidade, na gratidão. E essa elevação de escala de frequência, ela vai aumentando. E aquelas pessoas que eram do seu convívio continua lá no julgamento, de falar mal das pessoas, de ficar buscando e assistir noticiários tóxicos, ouvindo pessoas que ficam falando, né, dessas dessas coisas do futuro que vai acontecer sobre a vida das pessoas, ou do planeta, ou da política, ou seja lá o que for, né? Pessoas que só vivem reclamando. Aí a frequência dessas pessoas estão aonde? Lá embaixo. Mas você está vibrando alto no amor, na alegria, na gratidão, que tudo vai mudar, que eu crio a minha história, a minha vida, eu crio a minha realidade. E aí o que vai acontecendo? Essas pessoas passam a não te procurar automaticamente. E você também acaba não procurando. Ou se está procurando e buscando justificações dos porquês, é porque você está com a autoestima baixa. Se você está em
com a autoestima elevada, vibrando lá em cima na frequência do amor, da alegria, da iluminação, do bem-estar, de fazer o bom para si mesmo e para o seu próximo, você não vai se preocupar com essas pessoas, porque foi um livramento, uma bênção na sua vida. O relacionamento está tóxico, não está legal, mas a pessoa quer estar com aquela outra pessoa de qualquer maneira. Isso é possessão, isso não é amor, isso é ilusão. Então, o fato disto acontecer é devido à mudança do teu estado de felicidade, seu estado emocional. E aquela pessoa continua naquela baixa vibração. E o que aconteceu? Comigo, alguns não me ligavam mais, não me faziam mais convites, e eu também não sentia o desejo de convidar essas pessoas também, né, para vir estar comigo, para ter alguns momentos de alegria, de diversão, né? Porque eu estou numa outra vibe. E aí o que aconteceu? Eu passei a conhecer novos amigos que estão na mesma frequência que a minha. E você acaba atraindo, porque as frequências, elas se atraem. Então, como eu estava no amor, na alegria, na gratidão, buscando conhecimento, lendo livros, fazendo cursos, fazendo terapias energéticas, fui conhecendo outras profissionais, fui conhecendo outras pessoas, faço masterminds, né? Faço mentoria também. Então, o meu grupo de alunas, de clientes que eu fui conhecendo, a gente acaba se tornando amigos e amigas. Aí, o que acontece? São novas famílias chegando. E vai se formando uma egrégora, uma nova egrégora. O que você falar, conversar, você não vai se sentir estranho no meio. Porque é a conversa que também eles têm de falar sobre negócios, sobre como eu posso melhorar os meus negócios, o teu, como que eu posso te ajudar a melhorar o seu negócio. E aí a pessoa não ver aquilo como ofensa, e sim como crescimento. Então é super natural, vai acontecer, acontece todos os dias com todos nós. E outra coisa, mesmo que formando esse novo grupo de amizades, aquele que descer a vibração, ele acaba saindo do grupo. Porque ele não alcança mais, aquilo passa a incomodar. Então, ele mesmo sai do grupo, né? E esse grupo ele vai conhecendo outros grupos, e aí você vai evoluindo cada vez mais, porque se torna um grupo de expansão da consciência, do bem maior, né? Do amor, da alegria, gratidão, vibração. Parar com essa coisa de julgamento, de inveja, porque tem muita inveja também. Olha isso. Porque o nosso ego, quando a gente não cuida do nosso ego, não olha ele com amor, não acolhe as nossas sombras, começa a haver brigas entre eles. Porque um quer ser melhor do que o outro, maior do que o outro. Ah, é porque eu sei mais do que você, é porque eu estudei isso, é porque eu estudei aquilo. Caramba, ninguém vai saber de tudo e tá tudo bem. Nem tudo eu também estudei, não, gente. E tá tudo bem, eu tô vivendo muito bem, feliz. Que essa que é a minha missão. Porque se eu morrer agora, eu tô bem. Eu não tô devendo nada para ninguém, nem para mim mesma. Eu estou sendo eu, Cláudia Domingues. Feliz, maravilhosa, linda, iluminada, brilhante, criativa, que gosta de levar luz, amor, alegria para mim, para o mundo. Essa sou eu. Se eu for agora, eu vou bem, eu vou feliz. Por quê?
eu levei a minha mensagem do que eu vivencio. Eu levei um conhecimento na qual todos os dias, eu aprendo a ouvir, a parar e me escutar o meu corpo, escutar os meus mentores, a espiritualidade, escutar os sinais da vida. Teve o quê? Semana passada. Eu estava caminhando aqui, tem aqui um gramado aqui ao lado, né? Aqui onde eu moro, a landscape é linda. Tem cada lugar mais lindo que o outro, né? Todas as estações aqui são lindas. Então, eu me coloco à disposição da vida. Falei, Senhor, eis-me aqui, vida, eis-me aqui. Eu estou à disposição para receber o que vocês têm para me falar. E aí, o que aconteceu? Eu andando no gramado, aí eu olhei para baixo, recebi ali um coraçãozinho dizendo sweet love, que é um amorzinho, um doce amor. Olha isso. Lindo. No meu carro, depois, quando eu fui pegar o carro para ir para o mercado fazer alguma coisa, porque eu que faço essas coisas na minha casa, encontrei um alienígenazinho no painel do meu carro. Eu falei, meu marido deve ter achado e botou aqui para mim. Porque ele tinha usado o carro antes de mim. Aí, quer dizer, mais o sinal do universo falando comigo. Ou seja, coloque-se à disposição da vida. Que o universo, ele fala com você. Ele envia recados. No outro dia também eu recebi um recado enorme, num cartão. Uma pessoa, acho que deixou cair, e ali no cartão tinha uma resposta de uma pergunta que eu havia feito para a minha espiritualidade. Ou seja, eles dão a resposta no seu coração, ou através de um vídeo, através desta live, através de algum amigo que vai mandar uma mensagem para você, através do sonho, através das projeções. Você recebe muitas informações também. Então, não se preocupe por que as pessoas se afastam. Não fique triste, porque cada um está no seu processo. Quando você muda, tudo em sua volta muda para melhor. Agora, se você regredir, você vai voltar a estar lá no meio desse tipo de pessoas que não estão evoluindo, elas estão sobrevivendo e desperdiçando esse momento lindo que estamos vivenciando hoje no planeta. Pois é, Cláudio. Inclusive, essa pergunta eu fiz proposital mesmo para que você pudesse dizer isso, tudo isso que você falou, né? Eu fiz proposital. Aqui a Marinalva tinha falado também aqui, alguma coisa nesse sentido. Justamente, a pergunta veio proposital porque eu sabia que você iria dar essa resposta nesse sentido, como a Marinalva colocou aqui também algum comentário. A Marinalva também falou, porque a gente muda a frequência e tudo mais. Exatamente isso, Marinalva. Exatamente. E é o tipo de pergunta que eu fiz a questão de fazê-la justamente para que essa resposta ecoasse, né? Você sabe que o perguntador, eu estou aqui como o perguntador, o entrevistador, e muitas vezes a gente pergunta o que já sabe, mas a gente pergunta justamente para que as pessoas aí, e os telespectadores, os internautas, possam receber a mensagem como a Cláudia está falando aqui, justamente com tanta mensagem. Aqui o José... Viu, José Rogério? Muitas vezes eu ouço vozes falando comigo noite e dia, já faz 4 anos e não consigo saber quem são. Eu respondo e falo com eles o tempo todo. Quem pode ser? Eu tenho uma coisa a lhe falar sobre isso, Zé Rogério. O Cláudio também pode falar. E o Zé Rogério diz, eu já fui até no Centro Espírita, Vale do Amanhecer, de Sete Pena Branca. Pois é. Boa noite. Também. Pois é, quer falar alguma coisa sobre isso, Cláudio? Eu também quero falar rapidinho com ele para a gente ir para as considerações finais aí. Bom, eu até havia comentado, né? Para se abrir. Se abra para poder receber essa mensagem
para se conectar. E que no caso dele, está sendo bem mais fácil, porque a mediunidade dele já está totalmente aberta, né? Da clarividência, clareaudiência, e assim vai. Apenas deixa fluir, respira, senta no local reservado, né? E se coloca à disposição para entender essas vozes. Porque não adianta ficar ouvindo vozes se você não está entendendo o recado, não está entendendo a mensagem, ou só apenas está ouvindo quem está em outra dimensão, porque também isso acontece. Eu já fiz meditação antes de dormir, na qual eu via outras pessoas em outra dimensão, como se fosse uma TV. Estou ali vendo uma TV e as pessoas estão passando, carro, pessoas passando, mas ninguém falou nada comigo, ninguém mandou mensagem nenhuma. Mas aconteceu. Por quê? Para me mostrar que existem outras dimensões e que possamos, sim, entrar em outras dimensões através de uma meditação ou não, através de uma caminhada. Você medita e entra em outra frequência. Então, você tem muito mais facilidade, José. É apenas se colocar à disposição para entender a mensagem. Agora, se for só para ficar burburinho, falantes, e que você não está entendendo nada, apenas está atrapalhando a sua frequência, você pode fechar. Fecha esse canal e pronto. Entendeu? Ô, José Rogério, é o seguinte, se você já foi, aí está dizendo que já foi no Centro Espírita Valor do Amanhecer, Sete Pena Branca, acredito que você tenha recebido algum aconselhamento, já que você procurou alguma casa já aí, a Valor do Amanhecer, você deve ter recebido um aconselhamento de alguém dessa casa aí sobre esse processo. Se não recebeu, deveria ter recebido, já que é uma casa espiritualista e deveria ter falado algo sobre isso. Eu posso te ajudar nisso se você quiser também, tá bom? Então, aqui está a descrição do canal, tem o meu contato, se você quiser, você pode falar comigo também depois sobre isso, já que eu estudo isso e vivencio isso há muito tempo, sobre essa questão de mediunidade. Se você ouve vozes, eu acho que você ouve já, como você está dizendo, há 4 anos. Você quer saber quem são? Não é tão difícil saber quem é. Depende do conteúdo do que é que eles conversam com você. Então, é provável que você tenha uma mediunidade a ser trabalhada, como foi falado, e você precisaria, paralelamente, eu acredito, na minha opinião, também de um acompanhamento terapêutico. Um acompanhamento terapêutico é um acompanhamento mediúnico, porque aí vai poder te ajudar e também lidar com as questões psíquicas, né, que são importantes. Quando a gente trabalha com mediunidade, também é importante lidar com as questões psíquicas, até para diferenciar as vozes que podem ser do inconsciente e as vozes dos espíritos, que também existe isso. Também é importante você saber diferenciar. Às vezes, o nosso inconsciente, a gente tem vozes que nós mesmos criamos, e tem as vozes dos espíritos. Então, é importante a gente saber diferenciar. Acho que com essa resposta eu posso te dar algum alerta sobre isso aí, tá certo? Ô, Cláudio, então, eu queria agradecer a sua presença. O Anderson falou aí, ó, muito top essa live. Precisei ouvir isso. Vivo sozinho há 8 anos. Ô, Anderson, seja muito bem-vindo. Você será muito bem acolhido aqui no canal do Professor Kardec. Que bom que você reverberou, que a mensagem reverberou no seu coração, tá? Seja muito bem-vindo. E você não precisa ficar sozinho, mas não, tá? Pode vir para cá que formamos uma família linda, maravilhosa e iluminada. Então, a partir de hoje, desta live, você não está mais só. Pois é, aquele está aqui, boa noite, ok, Rogério. Muito bem, é isso. Eu quero agradecer a Cláudio. Cláudio, muito obrigado pela sua presença, pelos ensinamentos, pela noite de conhecimentos e reflexões conosco. Estamos encerrando a live. Eu quero avisar vocês que amanhã tem live aqui também às 20 horas, tá? Estamos trazendo amanhã mais uma convidada. E, enfim, acompanhe, ative as notificações para você não perder nada aqui no canal, porque estamos com uma programação especialíssima essa semana, próxima semana também.
com muitas lives aqui. É necessário que você fique ligado e ative as notificações. Amanhã tem mais, às 20 horas também, aqui no canal. Cláudio, muito obrigado. Deixa a sua palavra final para a gente encerrar a live aí. Estou à disposição de cada um de vocês. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos que participaram, comentaram, compartilharam essa live, deram like. Sigam o canal do Professor Kardec, que aqui ele recebe pessoas maravilhosas, trazendo vários ensinamentos. Se você sentiu no seu coração que é para você, tá tudo bem, lindo, maravilhoso. Se você sentiu que não reverberou com o seu coração, tá tudo bem também, apenas descarta, né? E vai em paz, sem precisar arrumar burburinho, porque isso só abaixa a frequência. E aqui a frequência é só alta. Se aqueles que sentirem, né, a vontade no coração de conhecer o meu trabalho, do método PIVES, Programa de Incentivo à Vida Saudável. Me procura no Instagram, Cláudio Domingues com K, que eu estarei lá à disposição de cada um de vocês para recebê-los em nossa comunidade, para fazer esse movimento, essa reeducação alimentar, começando em 30 dias, eliminando de 5 a 7 quilos, facilmente, com toda a leveza, sem essa coisa de pressão, de dietas que te deixa doido, sem remédios, sem nada dessas coisas de facilidade, de querer eliminar peso. Você acaba eliminando a tua saúde, tá? Então, lá a gente faz da maneira correta, com nutricionistas, com personal trainer, com a parte terapêutica, que é a minha parte que eu levo, para a gente vir com a inteligência emocional, espiritual e aplicando na nossa vida com amor e alegria. Espero por cada um de vocês. É isso aí, gente. Deixa o like, por favor. Não esqueça o like. Gratidão, Mário. Inscreva-se no canal, por gentileza, e deixa o like aí. Compartilhe a live para que chegue a o maior número de pessoas, para que mais gente possa desfrutar dessa noite aqui de conhecimento, tá? Deixa o like e se inscreve no canal. Muito obrigado a todos e até amanhã, às 20 horas. Até a próxima.